Em nome de Jesus Cristo, o bom pastor. Amém. Estamos no 4º domingo de Páscoa e este final de semana também é conhecido nas igrejas cristãs históricas como o Domingo do Bom Pastor. E as leituras bíblicas deste culto nos conduzem nesta temática. O Salmo 23 nos apresenta a Deus como um bom pastor que cuida, protege, ampara, guarda e provê todo o necessário para o seu rebanho. No texto do Evangelho, conforme João no capítulo 10, o próprio Jesus fala de si mesmo como um pastor que conhece as suas ovelhas e lhes dá a vida eterna. A leitura da epístola, conforme o livro de Apocalipse, no capítulo 7, nos apresenta a visão gloriosa que o apóstolo João teve de todos os salvos, de como eles louvarão e servirão a Deus no reino celestial, onde serão apacentados eternamente pelo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. No texto de Atos, capítulo 20, Paulo exorta os pastores da igreja de Deus aqui na terra para que cuidem do rebanho sob o qual o Espírito Santo os colocou, um rebanho que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Temos assim um cardápio farto e muito rico para refletir sobre o cuidado e a provisão de Deus em nossa vida. Deus de fato é como um pastor para as suas ovelhas. Deus está atento a cada uma das nossas necessidades, as físicas e as terrenas, as emocionais e as espirituais, e principalmente as nossas necessidades eternas. Quando falamos de cuidado e provisão, somos lembrados também de outra figura muito importante em nossa vida. Alguém que teve um papel fundamental para que pudéssemos estar aqui hoje. Alguém que certamente representa muito na vida de cada um de nós. Neste final de semana nós lembramos do bom pastor, mas lembramos também das nossas mães. Como não lembrar das nossas mães quando falamos de cuidado, proteção, amparo e provisão? Não é à toa que o amor de uma mãe por seus filhos é comparado ao amor de Deus pela humanidade. A Bíblia fala sobre isso em Isaías capítulo 49, versículo 15. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. É muito difícil uma mãe se esquecer dos seus filhos. Isso pode até acontecer e a gente sabe que infelizmente acontece. Mas Deus jamais se esquecerá dos seus filhos. O Salmo 23, ele é um dos mais belos, queridos e conhecidos salmos da Bíblia. Nesse salmo, Davi, o grande rei de Israel, que antes de reinar havia pastoreado as ovelhas de seu pai, fala de Deus como um grande pastor, diante do qual ele mesmo se coloca como uma humilde, frágil e dependente ovelha. Sim, as ovelhas são animais frágeis, indefesos, totalmente dependentes, que sem o cuidado, a provisão e a proteção de um pastor facilmente seriam dispersas e logo morreriam de fome, pelas garras de animais selvagens ou de ladrões cruéis. Através deste salmo, Davi expressa a sua confiança total num Deus que supre e provê as necessidades de toda a sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte. As necessidades físicas e terrenas, inicialmente o próprio dom da vida, depois o pão de cada dia, todo necessário para o corpo e para a vida, aqui neste mundo. O cuidado e a proteção diante dos inúmeros perigos deste mundo, a saúde e o bem-estar, tudo isso o bom pastor provê. Um Deus que também supre as necessidades emocionais e espirituais, descanso e refrigério para os dias difíceis, acolhimento e orientação nas situações desafiadoras da vida, consolo e proteção diante dos vales sombrios que podem surgir ao longo da jornada. Tudo isso
Davi reconhece que o bom pastor lhe provê. Mas Davi vai ainda mais além, porque a sua confiança neste Deus não se limita apenas às necessidades da vida presente. Davi, ele expressa claramente que este Deus que cuida dele como um pastor, cuida das suas ovelhas, é o único que pode também definir o seu destino eterno, dando-lhe alegria e abundância que nada neste mundo jamais pode lhe proporcionar. Tudo isso, Davi reconhece através do Salmo 23. Por isso, logo no início, ele expressa a sua confiança dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aqui é importante observar que este nada me faltará não se refere a uma promessa de prosperidade material ou terrena, como muito se ouve nos dias de hoje. Se nós recorrermos ao hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, a escrita original do próprio Salmo 23, uma tradução literal seria: o Senhor é meu pastor, não me faltará. A expressão hebraica é lo errar, que é traduzida por não me faltará. E ela não se refere a questões materiais, mas ela se refere justamente ao que vem antes, a plenitude de Deus. É a isso que se refere essa expressão. Então, é uma declaração total de confiança em Deus por parte do rei Davi. Não é a promessa de que teremos tudo o que desejamos, mas de que não sentiremos falta de nada quando Deus ocupa o primeiro lugar. Pois a confiança nele é o suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Em Deus nunca haverá falta. Podemos não ter tudo o que nós gostaríamos de ter, mas com a sua presença em nossa vida teremos tudo, absolutamente tudo aquilo que realmente precisamos. E sobre isso também João Crisóstomo, um dos pais da igreja cristã, escreve o seguinte: esta é a grande riqueza, este é o tesouro. Se temos o temor de Deus, nada nos falta. Se não o temos, embora tenhamos a própria realeza, somos os mais pobres de todos os homens. Davi tinha a realeza, ele foi um dos maiores reis de Israel. Mas acima de tudo, Davi tinha o temor a Deus, do qual ele se considerava totalmente dependente, como uma ovelha do seu pastor. E é nisso que residia o seu maior tesouro. E é por isso que ele pôde confessar: nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Todo esse cuidado, esse amor, essa proteção de Deus para com os seus filhos, que Davi testemunha e reconhece no Salmo 23, nos faz lembrar também do amor, do cuidado e da proteção de uma mãe por seus filhos. Sim, nós podemos dizer que as mães são um pequeno reflexo do cuidado e da provisão de Deus na nossa vida. As nossas mães são ou foram responsáveis por suprirem as nossas necessidades físicas e terrenas. Primeiro, através delas viemos ao mundo, fomos formados no ventre materno. Não fossem as nossas mães terem nos amamentado, nos alimentado, nos protegido de perigos, cuidado da gente quando ficamos doentes, certamente nós não estaríamos aqui hoje para contar a história. Também as nossas mães suprem ou supriram as nossas necessidades emocionais e espirituais, quando nos acolhem, quando nos abraçam, quando nos ouvem, nos consolam, quando chamaram a nossa atenção, quando nos aconselham, nos orientam, quando nos ensinaram a orar, quando falaram para nós sobre o grande amor de Deus. E assim, suprindo todas essas nossas necessidades, as nossas mães, elas colocaram a base para que um dia nós possamos desfrutar da eternidade junto do bom pastor Jesus. E outro ponto de contato entre as mães e o bom pastor é a relação de dependência. Todos nós, especialmente quando fomos crianças, éramos totalmente dependentes das nossas mães, que supriram as nossas necessidades mais básicas, sem as quais sequer estaríamos aqui. Nós éramos dependentes das nossas mães, assim como ovelhas são dependentes de um pastor, assim como cada ser humano é dependente de Deus. E isso é muito significativo,
Porque isso faz de vocês, mulheres que são mães, máscaras do bom pastor na vida dos filhos de vocês. E deixe-me explicar isso um pouco melhor, sob duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva psicológica e também pela perspectiva teológica depois. Erik Erikson é um psicólogo mundialmente conhecido por sua teoria sobre o desenvolvimento psicológico dos seres humanos. Ele estudou a fundo os estágios do desenvolvimento psicossocial das pessoas. São 8 estágios nesse processo de desenvolvimento psicossocial do ser humano. E nesse processo, o papel dos pais é fundamental até pelo menos o 5º estágio, que é a fase da adolescência, dos 12 até os 18 anos. Porque é nesse período em que se definirá a identidade dos jovens que logo se tornarão adultos. Mas o estágio que eu quero destacar é justamente o primeiro estágio nesse processo. É de 0 a 1 ano, quando o bebê ali é recém-nascido, naquele primeiro ano de vida. Porque de acordo com Erikson, é justamente neste período, até o primeiro ano de vida, que a criança desenvolve a confiança, especialmente nos seus pais, em particular na mãe, porque é ela que costuma estar mais presente do bebê neste período. E é a partir deste cuidado, desta provisão da mãe, que o bebê passa a confiar nela, passa a se familiarizar com ela, sabendo que tudo o que aquele bebê precisa naqueles meses iniciais da sua vida, a mãe vai lhe proporcionar. E é justamente aqui que entra também a perspectiva teológica. Porque é a partir deste cuidado da mãe para com o seu filho que se estabelece a primeira relação de confiança na vida de uma criança. Que será fundamental para que depois, mais tarde, quando essa criança crescer, ela se torne uma pessoa confiante, uma pessoa sem medo, que construa relações de confiança com outras pessoas. Mas este processo é fundamental também, principalmente para que a criança passe a mais tarde confiar em Deus. E isso é significativo por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que as mães vão falar, vão começar a transmitir, testemunhar o amor de Deus para as crianças depois, quando elas começam a falar e entender as coisas. Quando a mãe ensina a orar, quando ela fala sobre Jesus, sobre o amor de Deus. Mas não, isso já começa nos primeiros meses de vida, quando a mãe supre todas as necessidades do seu filho, quando ela provê o necessário para ele. É ali que se estabelece o primeiro testemunho do amor de Deus na vida daquela criança, daquele bebê. E Lutero chama isso de ser máscara de Deus. É a partir do momento que uma mãe supre as necessidades básicas do seu filho, que ela está sendo uma máscara de Deus na vida daquela criança, daquele bebê. Porque em última análise, quem está por detrás da mãe, dando a ela a vida e todas as condições necessárias para que cuide do seu filho, é o próprio Deus. É Deus quem está por detrás da mãe. Por isso, inclusive, Lutero, numa época em que se dizia, a igreja mesmo dizia, que a melhor obra que alguém poderia fazer era entrar no mosteiro, num convento, tornar-se monge, tornar-se freira. Lutero ele disse que uma mãe que troca as fraldas sujas e fedorentas dos seus filhos faz uma obra muito mais nobre aos olhos de Deus do que aqueles que se enclausuram dentro de mosteiros e conventos. Percebam, mães, que grande privilégio e que nobre privilégio vocês têm. Quando nós falamos da relação de confiança entre o bebê e a mãe, uma coisa que também chama atenção é aquilo que eu até mencionei com as crianças. Uma criança reconhece a voz da sua mãe. Não são, essas já são maiores, mas até mesmo uma criança recém-nascida, uma criança de colo. Quando uma criança de colo está, sozinha, está longe da mãe, num ambiente estranho, quem sabe no colo de outra pessoa, e ela percebe que está ali num ambiente estranho, e começa a ficar inquieta, começa a ficar agitada e começa a chorar, é só a criança ouvir a voz da mãe que ela vai se acalmar. Ou voltar para o aconchego
dos braços da mãe que ela se aquieta, que ela se acalma. E nós temos um exemplo lá em Santo Antônio, uma mulher, a Fernando e John Wesley, eles tiveram um bebê em fevereiro desse ano, o pequeno Gustavo, e ela está em todos os cultos lá. Em alguns cultos já aconteceu que ela dá a criança para uma outra pessoa segurar, e de repente parece que ele percebe que tem algo de errado, algo estranho, começa a chorar, ficar inquieto, às vezes a pessoa até tenta de alguma forma, mas não consegue. Aí faz o quê? Leva para a mãe, então ela pega a criança nos seus braços, sussurra algumas coisas, e ele logo se acalma, ele logo fica quieto. Por quê? Porque aquele bebê, de alguns meses de vida, ele já reconhece o aconchego dos braços da mãe, a voz da sua mãe. Por quê? Porque a voz da mãe, ela está associada ao cuidado, à proteção, ao aconchego, a tudo o que ela precisa. Por isso, ela se acalma. Isso novamente nos lembra do bom pastor por excelência. E Jesus fala sobre isso no texto do Evangelho que foi lido hoje. Quando diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Todos nós somos ovelhas do bom pastor Jesus. Porque nós ouvimos a sua voz. E nós reconhecemos a sua voz. Por quê? Porque nós também, assim como o recém-nascido associa a voz da mãe à segurança, à proteção, nós também associamos a voz do bom pastor ao cuidado, à provisão, à segurança, ao aconchego, à proteção. Acima de tudo, nós associamos a voz do bom pastor ao perdão dos pecados e à salvação eterna. Nós ouvimos a voz do bom pastor Jesus e seguimos a Ele, porque Ele deu a sua vida para nos livrar das cruéis garras do diabo e da terrível condenação eterna. Somente Ele pode nos dar a vida eterna. Jesus fala sobre isso no texto do Evangelho. Nesta vida onde há abundância, alegria plena para todos sempre. E Jesus diz que crendo nele jamais pereceremos. Ouvindo a sua voz, seguindo os seus ensinamentos, ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. E onde, afinal, nós ouvimos a voz do bom pastor Jesus, para que estejamos familiarizados com ela? Na Bíblia. É aqui que o bom pastor fala aos nossos ouvidos. Em nossas devoções, quando em casa fazemos a nossa devoção dos 5 minutos com Jesus, do Castelo Forte, é através desses momentos que o bom pastor fala aos nossos ouvidos, que nós nos familiarizamos com ela. A cada semana, a cada final de semana aqui na igreja, o bom pastor Jesus fala aos nossos ouvidos. E é muito importante que nós tenhamos esse contato constante com a voz do bom pastor Jesus, para que não sejamos seduzidos pelas vozes atraentes, muitas vezes atraentes, de falsos pastores que andam por aí, que até se apresentam muitas vezes como profetas de Deus, mas que não passam de mercenários ou de lobos vorazes, como diz Paulo, que querem se aproveitar das nossas fragilidades para fins pessoais, para fins interesseiros, e com isso poderão inclusive comprometer o nosso destino eterno. Por isso fica o alerta. Ouçamos sempre de novo, sempre que possível, a voz do bom pastor Jesus, para que continuemos familiarizados com ela, assim como uma criança está familiarizada com a voz da sua mãe. Porque esse familiarizar-se com a voz do bom pastor é fundamental para que não sejamos enganados por falsos pastores ou por lobos vorazes. Para finalizar, queridas mães, parabéns pelo dia de vocês. Ser mãe é sem dúvida um grande privilégio, mas como nós vimos, é também uma grande responsabilidade. Porém, nenhuma responsabilidade é grande demais para aqueles que estão sob os cuidados do bom pastor. É Deus quem chamou vocês para esta vocação de mães. E é Ele também que capacita cada um de vocês no exercício dessa função para que possam ser, de fato, na vida dos filhos de vocês, verdadeiras máscaras do bom pastor. Ouçam sempre a voz do bom pastor. Aproximem-se dele e ele certamente capacitará vocês na nobre função de ser mãe.
Assim como todos nós um dia fomos totalmente dependentes dos cuidados da nossa mãe, reconheçamos também a nossa total dependência do bom pastor, do grande bom pastor, que é Deus. Um Deus que nos criou, um Deus que nos mantém com todo o necessário para a vida nesse mundo. Um Deus que se tornou um de nós. Um Deus que nos comprou com o seu sangue, nos comprou de volta para Deus, para uma relação de harmonia, de comunhão com Ele. Um Deus que através desta palavra, que através dos sacramentos, o batismo, a Santa Ceia, nos converte de uma morte espiritual para uma nova vida que temos pela fé em Jesus Cristo. Esse é o nosso bom pastor. Esse é o verdadeiro bom pastor, que supre todas as nossas necessidades. E Davi confessou: nada me falta. Nada nos falta quando o Senhor é o nosso pastor. Ouçamos a sua voz, para que um dia sejamos apacentados pelo Cordeiro de Deus, como lembra o livro de Apocalipse, no glorioso reino celestial, onde serviremos ao nosso Senhor, ao nosso bom pastor, por toda a eternidade, e o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém.